Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Que a paz e a alegria do Cristo ressuscitado esteja com você, principalmente nesse dia que nós celebramos o Dia do Senhor. Como você está? Eu estou bem, mas aqui na nossa região está um pouco frio, mas estamos cada vez mais vivendo a nossa fé. E aí com você, também está frio? Como é que está a sua região? Eu espero que esse frio não esteja te incomodando muito. Meus irmãos e minhas irmãs, meditar a palavra de Deus é de suma importância. Hoje no Evangelho, Jesus vai perguntar para nós: quem sou eu para você? E a partir da resposta dessa pergunta é que vai, então assim, dar sentido à nossa vida cristã. Por isso que estudar, compartilhar a palavra de Deus, ouvir o que a igreja está nos dizendo a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, é que vai nos ajudar a fazer uma verdadeira experiência de Eucaristia, de comunidade, de ser irmãos segundo a vontade de Deus. Por isso, nunca fechemos os nossos corações, os nossos ouvidos à voz da igreja, pois ela ensina a cada um de nós a fazermos a experiência com o verdadeiro Deus. Então vamos agora com muita alegria, assim, dirigindo o nosso olhar para a palavra de Deus, para que ela possa alimentar a vida de cada um de nós. Se você acha que esses vídeos estão fazendo um bem para você, que você possa compartilhar, pedir para que outras pessoas também assistam, para também se guiarem, conhecer verdadeiramente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo mais o será acrescentado. Aleluia, aleluia. O evangelho que nós vamos meditar nesse domingo da 21ª semana do Tempo Comum está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele é. E Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro faz a sua profissão de fé. Muitas pessoas, ao ver então Pedro respondendo, muitos teólogos dizem que Jesus dá o governo da igreja e muda o nome de Pedro de Simão para Pedro, porque ele tinha uma cabeça muito dura, ele era muito pertinaz. Mas se a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, a gente chega à conclusão que não é bem isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está entregando para Pedro, então, esta missão de conduzir as ovelhas para o redil, porque o Senhor terá que voltar para junto do Pai e eles necessitam, então, de uma pessoa ali, visível, para continuar conduzindo esse povo. Claro que, sempre inspirado pelo Espírito Santo, Pedro está sempre a conduzir a cada um de nós. E esse ministério na vida da igreja não morreu com Pedro. Então ele vai se perpetuando na pessoa do Papa. Então, todos nós hoje somos guiados então pelo Papa Francisco. E precisamos então rezar para que ele sempre seja sempre iluminado pelo Espírito Santo,
para guiar o mundo inteiro, para guiar toda a igreja, todos aqueles que querem seguir a nosso Jesus Cristo, na mesma direção, na direção do céu. Interessante perceber que São Paulo, quando ele escreve aos Efésios, eles falam: olha, meus irmãos, vocês são pedras vivas de um edifício, do qual Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental. E aí nós podemos perceber uma certa incoerência. Ué, mas se Jesus falou que Pedro era a rocha, que ele queria construir a igreja, Paulo fala que Jesus Cristo é a pedra viva, então, desse todo edifício da igreja, então parece que há uma incongruência. Mas aí nós podemos, assim, reconciliar essas duas partes, dizendo que, de fato, Jesus Cristo é a pedra viva de onde toda a igreja está edificada, de onde brota todas as graças para a humanidade. Mas Pedro, ele é o vigário de Cristo. E o que representa, então, o cargo de vigário? É aquele que age e pensa e fala de acordo com uma autoridade. Então, Jesus deu plena autoridade para Pedro falar em seu nome, agir em seu nome, quando ele diz: o que você ligar na terra o que você ligar no céu será ligado, e o que você desligar também será desligado. Então, esta é a missão de Pedro, para conduzir a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que Pedro não está aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade de Cristo. E nós temos ainda muitas pessoas que pensam nos dias de hoje: nossa, mas a igreja está tão atrasada, a igreja não segue a moda, o mundo está numa direção, está evoluindo, tem muita tecnologia, muita coisa, e a igreja com aqueles pensamentos arcaicos. Mas precisamos lembrar que a igreja não está aqui para seguir a moda, para seguir os valores desse mundo, mas a igreja está aqui para ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. É esse depósito da fé que todos os papas é chamado então a guardar para guiar as ovelhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos permanecermos juntos, ligados ao corpo, ligados a essa videira que é Cristo, precisamos estar atentos aos ensinamentos da igreja. Se a gente começa a seguir os ensinamentos do mundo, nós vamos ser desligados. Vai ser um galho que vai ser quebrado, que vai ser jogado fora, vai secar e depois vai ser queimado fora. Para que nós possamos, então, dar vida e ter vida em plenitude, precisamos permanecer ligados à igreja. A igreja que não é só templo, nós que vivemos esse período de pandemia, muitas pessoas nos questionaram: eu não posso ir na igreja, eu não posso rezar na igreja, mas a igreja não é só o templo, a igreja também somos todos nós, como Paulo fala na carta aos Efésios, nós somos pedras vivas desse edifício que nosso Senhor Cristo edificou. Então, também rezando em casa nesse período de pandemia, é uma situação de igreja. Quando eu reúno a minha família, também é igreja. Claro que ir na comunidade, ir na igreja, aquele espaço onde podemos reunir, é muito bom, porque ali também nós fazemos a experiência de comunidade e também alimentamos de Jesus Cristo eucarístico. Então, as duas realidades é de suma importância para sermos igreja. Sermos igreja doméstica, rezando com as nossas famílias, também sendo comunidade para perceber o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a sua comunidade, a paróquia com as suas capelas, as paróquias junto com a diocese, tudo isso forma o corpo místico de nosso Jesus Cristo, que nos fortalece para vivermos bem a nossa fé. Que possamos verdadeiramente, cada um de nós, os bispos, os padres, os leigos, ouvir então verdadeiramente ao Espírito Santo que nos guia a Jesus Cristo, que é esse verdadeiro Messias que vem salvar a cada um de nós. Nesse desejo então, caríssimos irmãos e irmãs, de estarmos atentos aos ensinamentos de Jesus através do seu vigário, que é o Papa, que vai passando para os bispos, para os padres e para os coordenadores de comunidade, possamos, assim, acolher de coração e não querer seguir, muitas das vezes, o que o mundo ensina, porque o mundo está bem evoluído, cheio da tecnologia, pois quem segue o mundo pode se perder e quem quer se salvar precisa permanecer na vida de comunidade, na vida de igreja. Por isso, rezemos com muita fé para que o Senhor nos ajude a permanecermos nessa fé que salva cada um de nós.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você que assistiu esse nosso vídeo até agora, deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo.